Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um quadro aqui, mais um episódio do nosso Café com Fundos Imobiliários, e dessa vez o meu café acabou antes mesmo de eu começar a gravar esse vídeo aqui para vocês, desse nosso bate-papo, né? Para você ver a vontade que é tanta do Valtair de tomar um café. Se você também gosta de tomar um cafezinho, seja muito bem-vindo, já se inscreve no canal e se ao final esse vídeo te ajudar de certa forma, já deixa aquele like e compartilha aí com o maior número de pessoas. Beleza? Hoje nós vamos dar continuidade ao acompanhamento do HGRU11, mais um fundo imobiliário aí para quem gosta do segmento de renda urbana, tocado aí pela gestão da Credit Suisse ainda, né? Então a gente sabe que já teve está tendo a transição, né, para VBI. Preço sobre valor patrimonial do fundo, então está sendo negociado um pouco acima do seu valor patrimonial, então 1,08. Apesar de eu não considerar isso tão relevante para quando a gente fala de fundo de tijolo. Então a gente sabe que existem anualmente aí, os revisionais, né? A gente sabe que anualmente existem as auditorias para que seja precificado novamente os imóveis do fundo, né? Porque pensem comigo, né? Quando o fundo, os imóveis dele é avaliado, né, uma vez por ano, cara, ao longo do ano isso aí já mudou, com certeza, né? Então a gente tem que pensar sempre duas vezes quando a gente vai querer precificar, na verdade, um fundo imobiliário de tijolo, somente levando-se em conta o seu preço sobre o valor patrimonial. E principalmente quando a gente vê o HGRU, quanto ganho de capital que esse fundo imobiliário ele tem em cima dos imóveis, né, que ele adquire, é uma coisa bizarra. Então, sempre entre um pouco mais a fundo em relação à precificação do fundo, tá bom? Não fiquem só nessa de preço sobre o valor patrimonial quando o fundo imobiliário é de tijolo. Quando você fala de FOF, quando você fala fundo de recebíveis, aí sim já dá para considerar bem o preço sobre o valor patrimonial, tá? Uma vacância de 1% muito conectado aí ao imóvel Dutra 107, que a gente vai ver, né? A gente já falou dele na última vez que fizemos essa análise aqui do HGRU. Hoje a gente vai falar de novo também, porque a vacância do fundo basicamente está conectada a ele. Tá? Representatividade no IFIX 2,04%, né? Representando bem do IFIX, HGRU11. Liquidez média diária, poxa, nem se fala, muito boa. 3,5 milhões de reais, uma baita liquidez, a gente considera uma liquidez boa, dentro da rota de dividendos vocês aprendem isso, uma boa liquidez acima de 1 milhão já é excelente. Tá? Já é excelente. Então, se você, poxa, eu estou começando agora, eu quero saber, né? A liquidez média diária nada mais é do que o potencial de negociabilidade daquele fundo. Quanto maior a liquidez, mais fácil é você vender ou comprar aquele fundo aí a qualquer momento. E distribuição, aquilo que vocês e que a gente mais gosta, né? O fundo pagando aí dividendos. No último mês, um yield de 0,62%, yield nos últimos 3 meses, 2,91% acumulado, 6 meses, 4,76%, yield nos últimos 12 meses, 8,87%. Dito isso, vamos direto agora para o relatório gerencial do fundo. Então, ainda tocado, né, pela Credit Suisse, né? Então, falando aqui bonito, né? Credit Suisse. A cota do valor de mercado 139, como a gente comentou, cota patrimonial 126,87. Então você tem um gap aí em relação ao valor de mercado e o valor patrimonial. Distribuiu, conforme havia distribuído anteriormente, né, 85 centavos por cota, e deve permanecer essa distribuição aí ao longo dos próximos meses, até que a gente feche o primeiro semestre, onde ele distribui o restante do lucro acumulado, tá bom? Os 95%. Lembrando que um fundo imobiliário, ele é obrigado por lei a distribuir 95% do seu lucro no semestre. Esse fundo a gente vai ver que ele faz isso de forma semestral. Ele não é aquele que vai diluindo o seu lucro, né? O lucro acumulado ao longo dos meses, essa distribuição ao longo dos meses. Eu acho bem legal essa estratégia do fundo de fazer isso, que traz uma transparência, né, para os cotistas. Então você não entra no fundo, nossa, como esse fundo aqui ele está distribuindo, a gente vê em dezembro, ele distribuiu 2,30. Então vamos pegar um investidor desavisado, né? Ele vai lá e caramba, ele olha aquilo ali e fala, nossa, como tá pagando bem. Mas se ele olha o mês anterior, ele vê, opa, não é bem assim. Então, ou seja, isso aqui foi algo esporádico, não é recorrente, né? É diferente que quando o fundo ele dilui esse lucro aí ao longo do tempo, né? Isso meio talvez dê uma mascarada nesse não recorrente, sabe? Então a gente tem que ficar muito esperto em relação a isso. Vai que esse não recorrente daqui a pouco ele para de acontecer, né? Anteriormente. Eu sei que os 85 centavos é recorrente do fundo.
Então aquilo ali eu sei que, poxa, tá previsto, tá? Vamos lá, então, alguns comentários aqui do gestor. Então, em janeiro de 2024, ele traz aqui a receita, né, de 37 milhões de reais, distribuindo o quê? Ou seja, R$ 2,03 por cota, mas a gente acabou de comentar, né? Ele fez uma distribuição de 85 centavos. E o restante disso aí foi para o lucro acumulado do fundo. Então, da onde que vem esse dinheiro? Lembra que eu acabei de falar para vocês, tem parte que é recorrente, tem parte que não é recorrente, ó. Então, ó, 33 mil, que dá o quê? 33 milhões, né, por cota, R$1 e 33 milhões, quando a gente divide por cota, dá R$1,81. Então, neste mês, os principais impactos nos resultados foram o lucro da quitação de venda do imóvel Atacadão, cidade de São Bernardo, no valor de 15 milhões, que impactou positivamente 84 centavos por cota, e o lucro da primeira parcela referente à venda da pernambucana Campo Largo, no valor de R$879 mil. Né? Então, essa é uma parcela referente ao lucro que dá 5 centavos por cota. Então, por isso que o acumulado desse mês veio esse valor todo. Né? Então, quando você fala de receita total, 2,3. Quando você fala, né, de resultado, 33 milhões, né? Aí sim o resultado líquido, R$1,81 por cota, tá bom? Em relação à venda do imóvel de Campo Largo, então foi vendida uma loja, né? Então, renda urbana, né? Quando a gente fala de renda urbana, pessoal, só pensem, são imóveis urbanos. Então você vê casas pernambucanas, eu lembro quando eu morei no interior de São Paulo, tinha uma dessas lá na minha cidade, né? Acho que era a única loja de pernambucanas que tinha lá. Né? Uma amarela com um azul, assim, não sei se você é de São Paulo, você deve conhecer. Em outros lugares do Brasil também, né? Você vê investindo aí Carrefour, né? Você vê loja Leroy Merlin, você vê Grupo Mateus, então você vê vários nessas lojas mesmo, essas partes urbanas mesmo, né? Quando você fala de renda urbana, pense nisso, renda urbana. Então foi feita essa venda, tá, das casas pernambucanas de Campo Largo, lá do Paraná, foi vendido por 5,6 milhões de reais, pagamento 2 milhões já foram feitos, né, recebido pelo fundo no dia 10 de janeiro de 2024, e os outros 3 milhões e 600 em duas prestações iguais, no valor de 1 milhão e 800, tá? Desse fundo, aí você vem, esse fundo ele foi adquirido, o custo dele foi de 3 milhões e 137 mil reais. Aí lembra que eu falei no início do vídeo sobre os ganhos de capital que o fundo ele vem fazendo, né? Por isso que a gente não pode, vamos lá, a avaliação desse imóvel, né? Se você for pegar a avaliação antiga, poxa, não dá, nem passa nem perto do valor que realmente esse imóvel já valia agora. Então só de lucro, só de ganho de capital foram 2 milhões e 400. Então, ou seja, o preço de venda do imóvel é 78% superior ao valor investido. Beleza? Então é muito importante a gente buscar aprender a precificar bem esse fundo imobiliário, os imóveis do fundo, né? O patrimônio do fundo de fato. Aí a gente vem para a parte comercial. O relatório gerencial ele é sempre dividido assim, né? A maioria dos relatórios gerenciais, principalmente os de tijolo, e quando a gente fala de Credit Suisse, sempre dividido assim, eles trazem uma visão, né, da gestão, depois ele traz para a parte comercial, depois eles vêm para a parte técnica. Tanto comercial, tanto técnico, nesse relatório, o foco está no Dutra 107. Tá? O que é o Dutra 107? Não sei se vocês já passearam aí, né, por esses outlets que tem, né, na beira de estrada, né, que eu gosto bastante porque as roupas ali são bem baratas, né, e é bom passear, né, é legal, tem uma praça de alimentação meio ruinzinha, mas só em ficar andando, né, em volta ali já é bem legal, que você consegue comprar roupas muito baratas também, né, presentes para as crianças. E aqui, ó, trazendo para vocês verem, ó, esse aqui é o Dutra 107, ó, ele fica lá em Taubaté. Se você é das proximidades, provavelmente você já viu. Então, ó, aqueles outlets mesmo, que você fica andando, aí tem aquelas polué, tu vai lá, compra uma camisa, né, ó, 70%, vive em liquidação. Aí você tem, ó, aqui, ó, beira da estrada mesmo, ó, do lado do Atacadão, do lado do Açaí, ó, tem aquelas praças de alimentação, mais ou menos, né? E aí você tem, ó, Leroy Merlin, você tem, ó, aquele grupo lá, Cobase, acho que é assim que se fala, é isso aí mesmo, olha lá, ó, e aqui, ó, tá? Então é aquele lugar para andar mesmo, para bater perna, né? Para você ir comprar final do ano, então, meu Deus do céu, isso aqui é uma loucura só. Ó, Polo Air, Venom. E de noite fica legal também, né? Você estaciona aí, vai lá, anda e por aí vai. É um mini shopping, né? É um mini shopping. Então, desse Dutra 107, o fundo ele tá
ele comprou esse conjunto de lojas, né? Vamos botar esse mini shopping. Ele tem uma perspectiva de médio e longo prazo. Então, hoje, ele investe de uma forma não agressiva, porque tem que pensar o seguinte. Poxa, quando você compra um imóvel para você investir, poxa, né, você vai ter que fazer um planejamento em relação ao quanto você vai gastar para tornar aquilo ali operacional, para ver o quanto você vai gastar para aquilo ali começar a gerar dinheiro para você também. E é exatamente isso aqui, foi comprado como investimento, não é vou comprar isso aqui para, né, vai ser a minha galinha dos ovos de ouro. Não. Então, a gestão do fundo olhou para esse mini shopping, vamos chamar assim, e a partir daqui, olha o que eles vêm fazendo. Ó. Com relação ao projeto de reestruturação do empreendimento, recebemos os primeiros orçamentos e agora vamos entrar em uma etapa de discussão do modelo de investimento para entender qual o montante que temos espaço para investir no imóvel, considerando o seu potencial de renda. Então não vai fazer isso de uma forma desorganizada, né, gente? É o dinheiro da gente que está ali. Então, uma equipe profissional. E aí, parecer técnico também. Então, dando continuidade aqui ao Dutra 107, uma nova rodada de orçamento junto às construtoras consultadas será realizada com a intenção de otimizar os custos e discutir formas de faseamento das intervenções, de modo que o fundo não precise realizar a totalidade dos investimentos nesse momento. Ou seja, tá caindo aos pedaços? Não tá. Então a ideia é o quê? É fazer reformas de forma progressiva, atacando sempre o que é o principal, o que é o mais urgente, e depois o quê? Faseamento, ou seja, dividir em etapas, fases. Falo isso com vocês direto, né? Até no mundo dos investimentos. Quando a gente vai investir, a pessoa ela pensa lá o quê? No meu primeiro milhão. Não. Você tem que pensar no seu primeiro R$1.000, depois nos seus primeiros 10 mil, 20 mil, 30 mil. É assim, milestones, pedras de balizamento. Você ir subindo essa escada aí de uma forma acelerada. Não tem esse negócio aí aos poucos, não. Tá bom? Eu sou assim. Vamos lá. A estratégia é que os itens de comunicação visual, ou seja, aquilo que chama mais atenção, paisagismo, você ir lá e se sentir bem. Né? Quando a gente vai num lugar desse, a gente vê tudo bonitinho, arrumadinho, né? Aquelas plantas, tu senta ali, é legal, é bom estar ali. Então, paisagismo e luminotécnico sejam executados em um primeiro momento, deixando a execução completa das áreas de lazer, como quadras e restaurantes, para um segundo momento, em consonância com as tratativas comerciais de locação do empreendimento. Então, bem legal, gestão profissional, é isso aí mesmo, então de parabéns, beleza? E aqui vem em relação, né, alguns informes de rendimento do imposto de renda, a gente não vai comentar isso aqui. Ó, conversamos isso aqui agora, ó. Rendimento anunciado é diferente, o resultado 33 milhões, mas vai pagar somente 15 milhões e aí entra, né, o restante para reserva de lucro do fundo. Aqui em relação às receitas de locação, né, ponto importante para a gente, ó, os resultados do fundo por cota, comentei com vocês, ó, reloginho, 85 centavos, 85 centavos, não te ilude, você não tem como você se iludir aqui, nossa, me iludi, pagou 2,30, não me iludi não, dezembro e junho. Né? Dezembro, junho, acumulado, lucro acumulado, tem que ser distribuído, ok. Depois volta o quê? Reloginho, 85 centavos. Então você não está sendo aqui ludibriado. Mas teve um baita ganho de capital, entregou R$1,81 por cota, não vai distribuir isso? Não agora. Não é da estratégia, da filosofia do fundo essa distribuição, né, de forma diluída ao longo dos meses. Não, no momento certo você vai receber esse dinheiro, mas você já sabe que tem o quê? Você já sabe que tem um lucro acumulado aí, ó, saldo de resultados acumulados. Você já sabe que tem 1,83 acumulados e que você lá na frente aí né, vai fazer jus aí se você tiver esse fundo na carteira, tá bom? Rentabilidade, né? Rendeu aí 140% desde o seu início, nos últimos 12 meses 29%, estão acima do IFIX. Liquidez, já falamos sobre isso. Relação ao número de cotistas vinha caído, né? tinha reduzido em relação a novembro para dezembro e agora voltou a subir novamente. Né? Então todo mundo está conseguindo perceber que esse fundo aqui é um dos melhores no segmento dele e faz sentido ter ele na carteira. Tá? Relação à alavancagem, irrisória. Né? Então quando você vê em relação à liquidez do fundo, né? Quanto o fundo ele consegue se tornar líquido, né, o seu patrimônio é mais do que o dobro, então não incomoda. E aqui você tem o detalhamento do parcelamento em relação às aquisições, né, as parcelas a pagar do fundo. Ativos imobiliários, então concentrado bem aqui na região, né, sul, região aqui sudeste e nordeste do Brasil. Né, nosso glorioso Nordeste, adoro essa terra.
né? São Paulo também adoro. Eu gosto de tudo quanto é canto, gente. Eu sou desse jeito também. Carioca é assim, né? Carioca gosta do Nordeste, pô, aquela praia maravilhosa lá de Fortaleza. Já morei lá, Praia do Futuro, né? Já surfei na Praia do Futuro, tomei muito caldo lá até aprender direitinho, né? Mas hoje a gente faz aí. Hoje já não fazemos mais, né? Hoje já ficamos aqui em Brasília, então agora a gente só nas férias, a gente só vai curtir o mar, só olhar, dar um mergulhinho e por aí vai, beleza? Vacância que eu falei para você com vocês, ó. Então hoje 1% é a vacância, né, do fundo, muito conectado com o quê? Ó? Quando a gente olha lá embaixo, olha aqui, ó. Ó, é o imóvel lá de Taubaté, o Dutra 107, né? Que é o investimento aí do fundo, beleza? Então é 18% de vacância, o restante tudo zerado, tudo zerado. Então, o foco da gestora é o quê? Melhorar esse imóvel de Taubaté, trazer mais inquilinos para lá e, consequentemente, essa vacância ela vai se reduzindo aí ao longo do tempo. Vamos voltar aqui para a gente finalizar, né? Estamos chegando já no final. Então, aqui a gente vê o mês de reajuste, fevereiro, né? Um residual aqui de 10%, grosso mesmo é no segundo semestre. Carrefour ainda com a maior posição, então, de inquilino do fundo, mas era maior, então estava acima até de 40%. Né, 40 e poucos por cento, então você já vê que já deu uma diluída entre os outros grupos, né? Entre os outros inquilinos. Então, em relação aqui à classificação dos setores de atuação, educacional, varejo e alimentação. Tipicidade de contrato deve aumentar, né, nessa nova emissão, então 79%. E aqui a alavancagem do fundo, já a previsibilidade, né, de ir reduzindo até 2032. Dando continuidade aqui, né, que vamos passando, e acho que é isso, pessoal. Né? Como eu falei para vocês aqui em relação à vacância, passamos aí pelo relatório inteiro, então depois vocês veem aqui só a parte de estratégia do fundo e a gente finaliza, né, mais um relatório. Espero que vocês tenham gostado da análise do HGR11, né? Depois manda aqui nos comentários o que vocês acham desse fundo imobiliário, se vocês têm ele na carteira ou não, se vale a pena ter ele na carteira ou não. Deixa aqui também suas sugestões de análise de FII também, pode deixar aqui embaixo que eu anoto todas. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like. Se contribuiu com você de alguma forma, já se inscreva aqui no canal e a gente se vê no próximo vídeo.